vai ter não conteúdo para criança, embaixo, né, tem aquela chega em algum lugar para colocar. Eu acho que quando você programa, tem um lugar para colocar papel de parede, não tem? Para ficar esperando, não é isso? Pode deixar também, Larissa, os quadros, sabe? Aí assim, um só assistindo sou eu. Deixa os quadros, que aí eu vou. Agora, quando der. São 10 para 10 para. Eu já vou começar a divulgar. Quando for 5 minutos, você já vai. Daqui 5 minutos, você já vai para dentro, espera a pessoa chegar. Aí a pessoa começa a falar boa noite, entendeu? Então, eu vou deixar em quadros assim, não tem problema não, tá?
Filha, como é que é a pulseirinha pra mim? Meu Deus do céu. Tem que ficar ligada nas necessidades, porque você podia vir pra cá, pedir pra começar a ameaça, pegar ela. Isso é minha contra-regra. Vem cá me ajudar.
Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, por convite da Universidade Federal de Goiás. É a minha escola, me formei em jornalismo pela UFG, sou muito grata. Então, a oportunidade de estar aqui participando dessa live é fantástica, uma troca de ideias importante nesse período em que estamos buscando meios de nos comunicar. Que bom ver vocês chegando aqui, estou vendo no chat aqui do lado, essa é a minha primeira experiência. Gosto muito de estar sempre trocando ideias e compartilhando impressões, mas é a minha primeira live, então agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou uma jornalista que se dedica à literatura desde 2013, portanto, sou também escritora e editora, fundadora da Nega Lilu Editora, que é uma iniciativa aqui de Goiás, que a partir de Goiás trabalha inovação no mercado editorial em todo o Brasil. Nosso trabalho como pequena editora independente surgiu com um objetivo muito claro de publicar autores e autoras de Goiás e dar difusão a esse trabalho, Brasil afora, mundo afora, por que não? E a partir do contato que eu mantive com outras editoras independentes, que também têm esse intuito de buscar seus próprios meios no mercado livreiro, no mercado editorial, né, inventar seus modos, e é daí que a gente se reconhece enquanto independente, né, somos independentes de um sistema posto desde o século XIX, ou buscamos essa independência, e nossa existência, nossa resistência como pequena editora independente já é, então, um testemunho de inovação no mercado editorial.
E recebi, então, o convite da professora Flávia Cruvinel para estar trocando uma ideia com vocês sobre literatura e mercado editorial. Eu costumo dizer que esses são os meus assuntos favoritos e, quem sabe, favoritos de vocês também que estão aqui nos assistindo. Existe um contexto que é mundial do mercado livreiro e que naturalmente nos impacta aqui no Brasil, naturalmente nos impacta aqui em Goiás. E esses impactos, eles ocorrem anteriormente à crise que nós vivemos, com toda essa mudança de vida, que as providências de segurança e de combate ao coronavírus nos impõem. Essas mudanças, elas se iniciaram há algum tempo e, nesse momento, elas se intensificam. Tanto é que estamos aqui num momento de reinvenção. A virtualidade, os meios de comunicação, as novas tecnologias nos permitem criar estratégias para que nós possamos reexistir, né? Nós possamos nos reinventar nesse momento em que é necessário, mais uma vez, nos redescobrirmos. E eu compartilho com vocês, nesses 10 minutinhos que a gente tem aqui, antes de abrir para as questões. E boa noite, estou vendo aqui quanto boa noite, que bacana, amigos e amigas presentes. Então, eu vou começar, já que já tem bastante gente aqui me ouvindo, né? E eu vou começar, então, a falar para vocês sobre uma visão que eu costumo chamar de visão excêntrica, porque é uma visão que é desenvolvida a partir de uma necessidade própria, a partir de uma dificuldade como autora autopublicada. Veja bem, era dezembro de 2014, quando eu publicava meu segundo romance literário. Tinha na minha casa uma pilha de livros, tentando pensar, poxa vida, e agora como é que eu vou fazer para circular essa produção? Ela está disponível, ela foi realizada com recursos públicos, portanto, mais preocupação ainda de dar uma boa destinação para aqueles livros, e eu pensando, eu estou no centro-oeste do Brasil, sou mulher e vivo uma determinada invisibilidade. E essa invisibilidade ficando mais visível, mais explícita em função da minha própria circunstância. Então, comecei a pensar de que maneira posso colaborar para a gente amenizar essa invisibilidade de quem está no centro, no norte e no nordeste do país, produzindo literatura, produzindo artes gráficas. Fui procurar, então, pares, pessoas que, assim como eu, viviam essa mesma dificuldade. E como editora e autora, comecei, então, a circular pelas feiras de publicações independentes do Brasil e conhecer casos parecidos com os meus, situações em que os mesmos problemas, os mesmos desafios se apresentavam. E à medida que eu ia conversando com pessoas incríveis, que eram tanto autores autopublicados, quanto pequenas editoras, bem como os livreiros também, eu fui compreendendo uma cena do mercado editorial que pedia necessariamente uma mudança, mas que demonstrava necessidade de atualização de maneira menos difundida entre o público comum nos últimos 10 anos. Por exemplo, evidências dessa crise, o público comum, nós, pessoas comuns, seres humanos comuns, observamos quando houve o fechamento das lojas da FINAC no Brasil, que eram lojas geridas pela cultura. A rede cultura de livrarias também demonstrou-se fragilizada, trouxe a público sua crise financeira, assim como a Saraiva. E o cidadão comum, até mesmo aquele que
de repente nem compra livros com muita frequência, passou a perceber que o mercado estava pedindo socorro. E a partir dessa situação que foi econômica, nós evidenciamos, então, uma crise no mercado editorial de maneira explícita. Então, o cenário ele estava pronto para que a gente pudesse pensar de que maneira, então, poderíamos ser e agir diferente. Esse mercado editorial renovado seria de que maneira? E aí eu trago para vocês essa visão excêntrica que me foi trazida a partir da convivência com o mercado editorial independente. De que maneira esse mercado poderia ser renovado? Se ele existe dessa maneira desde o século XIX e carece de atualização. Nessa visão excêntrica, nós temos, então, os processos produtivos sendo revistos. Ao mesmo tempo em que a gente vê disponibilidade de produção a partir de impressão digital de um único exemplar feito de um livro desejável, nós temos também uma situação que é a de revisão desses processos produtivos, criando o desejo do livro como objeto, um livro mais artesanal, uma artesania mais explícita, uma costura exposta, um formato diferenciado, um papel que nos encante. Então, o leitor, ele deseja hoje um livro que seja um livro diferentão, um livro que possa tocá-lo enquanto objeto. Eu chamo isso de revisão de processos produtivos, porque até mesmo a tipografia cabe nesse eixo de batalha de inovação do mercado editorial. Afinal de contas, é um dos processos bastante artesanais e que estão sendo retomados por aí. Nós temos quintais tipográficos em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, na Bahia, e aqui em Goiás também na representação do ateliê tipográfico do UFG. Então, um aspecto de inovação do mercado editorial hoje, por incrível que pareça, passa pela revisão desse processo produtivo, voltando ao passado. Um outro aspecto importante nessa visão excêntrica, que nos orienta sobre uma atualização desse mercado editorial, é o fortalecimento de agentes subrepresentados. E quem são eles? Somos nós, mulheres, negros, indígenas, população LGBTQI, idosos e pessoas com deficiência. À medida que esses agentes são inseridos na cadeia produtiva do livro, como pessoas que estão numa postura de tomada de decisões, ocorre uma grande mudança. Porque se esses perfis passam a definir quem publicar, como publicar e em que circunstância publicar, já ocorre uma grande mudança no nosso mercado editorial, que nós sabemos que é dominado em 72%, de acordo com uma pesquisa da professora Regina Dal Castanho, da UNB, 72% das pessoas publicadas pelas grandes editoras no Brasil, 72% são homens brancos residentes no sul e no sudeste do Brasil. Então, fortalecimento desses agentes subrepresentados também traz para a gente uma visão de inovação. O terceiro aspecto bastante importante, o redimensionamento do papel social dos players que integram essa cadeia produtiva do livro, começando pelo leitor, claro. Se o leitor se percebe enquanto um agente que, em sua escolha, tem uma postura política apresentada, ele já se coloca de forma diferenciada nesse processo. Por exemplo, se você escolhe fazer a compra de um livro e você prefere adquirir um livro de poesia de uma mulher negra, você está se posicionando politicamente e está demonstrando sua força enquanto consumidor. Existe também um redimensionamento do papel do autor e da autora, que num processo de revisão dos percentuais do lucro da venda do livro, também precisam se posicionar melhor. A lei de direitos autorais sugere 10% do preço de capa do livro, e efetivamente, nas grandes editoras, eles trabalham com um repasse de 5%, 6% para o autor. Ou seja, o fortalecimento da propriedade intelectual do livro também é bastante importante.
Afinal de contas, sem o autor, o livro não existiria. No meio da cadeia produtiva, nós temos também as editoras. E se as editoras não cumprirem um papel importante, que é de circulação de ponta a ponta na cadeia produtiva do livro, ou seja, do lado de cá, estimulando a leitura, formando leitores, e do lado de cá, pensando alternativas de circulação da produção gráfica e literária, essa editora não terá um papel suficientemente atualizado nesse início de século. Caminhando um pouquinho mais na cadeia produtiva, a gente vê, então, as distribuidoras, que são agentes logísticos, meramente logísticos nos tempos de hoje, mas precisam ser diferentes. Porque sem engajamento, nenhum agente produtivo vai permanecer na cadeia. Então, de que maneira nós podemos repensar a distribuição, considerando, inclusive, outros percentuais da fatia desse bolo? E, por fim, na ponta, as livrarias, os livreiros, que batalham muito para existir. A gente sabe que nessa guerra, nessa busca pela sobrevivência, as livrarias vendem DVD, secador de cabelo, enfim, na recuperação desse papel social, da livraria enquanto locus social, que reúne pessoas em torno do livro para troca de ideias, para discussão de matérias que são relevantes para a humanidade. Nós temos, então, um outro momento também, um momento inovado do mercado editorial. Sobretudo nesse momento agora, a gente vê as livrarias batalhando bastante para existir, porque não podemos, no período de quarentena, ir até as livrarias. Portanto, a maioria tem feito já um esforço diferenciado para continuar funcionando. Aqui em Goiânia mesmo, eu aproveito a oportunidade para divulgar o trabalho que está sendo feito de portas fechadas, mas muito ativo, por livrarias como a Palavrear, a Mandrake Comic Shop, a Pomar e o Jardim, que é a livraria, que é uma iniciativa da Nega Lilu Editora. Estamos todos trabalhando. Não se esqueçam, né, que vocês podem adquirir livros nesse período de quarentena. E eu fecho assim esse eixo de trabalho, que é a revisão, né, o redimensionamento do papel produtivo desses agentes estratégicos, lembrando também que os outros dois aspectos que são importantes, que é sempre pensar a alternativa de circulação da produção gráfica e literária. No caso dos independentes, que se reinventam o tempo todo, que buscam entender seu próprio negócio, as feiras de publicações independentes são o nosso grande momento. Aqui em Goiânia, nós temos a Feira Excêntrica de Publicações Independentes, que é realizada pela Nega Lilu também. Esse ano a gente, uma semana antes do nosso toque de recolher, a feira foi realizada aqui em Goiânia com grande sucesso na Vila Cultural Cora Coralina, com o apoio do Fundo de Arte e Cultura e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Nós tivemos 100 expositores de todo o Brasil reunidos aqui em Goiânia. Foi um grande sucesso, mais de 20 atividades formativas em 3 dias de trabalho, pensando a cadeia produtiva de ponta a ponta. Então, esse é um grande momento, as feiras de publicações independentes. Mas existem também as iniciativas online, né? Nós estamos nesse momento agora pensando em distribuição nesse sentido, até mesmo porque o agente que distribui, que circula, precisa se reinventar. Então, de que maneira nós podemos colaborar para que isso ocorra até de uma forma mais ágil, né? Mais célere? E por último, pessoal, mas não menos importante, como se diz, estímulo à leitura e formação, qualificação de leitores. Sem isso, não vamos a lugar nenhum, porque mais do que consumidores, esses leitores são cidadãos, são pessoas que, a partir de uma leitura qualificada, podem se tornar agentes de uma sociedade mais crítica. Eu estou dando 18 minutos aqui de fala, eu vou dar uma olhada aqui se a gente tem alguma questão trazida pelas pessoas que estão assistindo, porque o que eu comentei até o momento foram, para quem chegou depois, né, foram aspectos estratégicos num processo de inovação do mercado editorial. Em 2020, de que maneira esse mercado livreiro poderia ser diferente, mais humanizado,
mais crítico, mais justo economicamente. Então, a gente repassou aqui pelos aspectos que são diversos, que são revisão de processos produtivos, fortalecimento de agentes subrepresentados, redimensionamento dos agentes estratégicos da cadeia produtiva do livro, que são os autores e as autoras, editoras, distribuidoras, livrarias e o leitor também. As alternativas, a busca de alternativas para a circulação da produção gráfica e literária e a qualificação de leitores e o estímulo à leitura. Estou registrando aqui também a presença da professora Hebe, da professora Goiandira, que são nossas companheiras lá na cidade de Goiás, onde existe a Leodegária Livraria, que é também um ponto de resistência do livro, da leitura e da escrita na cidade de Goiás, assim como em Pirinópolis existe a Voar Livros, na direção da Tatiana Nascimento. Então, nós estamos espalhados por todo lugar, né? As coisas estão acontecendo a partir de Goiás, é muito interessante a gente ver como Goiás está inserido nesse processo, e como a gente protagoniza de onde a gente está, fazendo o que a gente está fazendo, buscando alternativas para sermos diferentes, né? Que bom ver vocês por aqui. Tem uma questão aqui da Rosa Nuna, que é a Larissa Toschi. Você acredita que o livro Diferentão atrai a nova geração mais acostumada com a leitura em tela e com as facilidades das plataformas digitais? Larissa, eu posso te dizer que essa é a nossa única chance. É ser diferentão para atrair essa moçada. Eu tenho uma filha de 13 anos e também é uma batalha encontrar uma leitura que seja atrativo bastante, porque os distrativos estão em número muito maior e disponíveis para eles, e já tem um tempo o livro batalha esse espaço, né? No entanto, se ele não for um livro diferentão, né, e aqui eu falo diferentão e você mencionou também, no sentido de ser um livro especial, de nos atrair e nos seduzir com seu formato, com sua proposta editorial. Por isso eu acredito que o trabalho da Nega Lilu Editora teve uma aceitação bastante interessante aqui em Goiás, e com todo respeito, eu acredito que também tem influenciado o trabalho de outras boas editoras daqui, porque sempre trabalhamos com alta qualidade criativa. E isso é fundamental para a gente conversar com o nosso público, esse público que é jovem, que é pré-adolescente e o infantil. E o livro infantil já tem esse avanço, porque eles trabalham de maneira especial, os editores de literatura infantil já trabalham de maneira especial há muito tempo. Tem também a Luana Santabrígida, que é uma designer e artista muito querida, que trabalha com a gente, que deve publicar assim que possível, né? Estamos verificando as agendas, o álbum de figurinhas dos pássaros, as aves na Chapada dos Veadeiros. É um trabalho lindo que ela está publicando com a gente. O trabalho de reinvenção no mercado independente é árduo, mas é onde mora a maior contribuição de transgressão e resistência dos pequenos publicadores. Concordo com você, Luana. Concordo com você, Santa. Porque a publicação independente e esse mercado vem se tornando, inclusive, uma fonte importante de renovação das editoras mais tradicionais. Então, o Brasil continua sendo um grande momento. Nós temos hoje algumas atividades, alguns projetos no mercado editorial independente que também são considerados importantes do ponto de vista de renovação criativa. A Feira Plana, eu cito também a Tijuana, a Miolos, a própria Feira Excêntrica, a Parada Gráfica, a Canastra, em Belo Horizonte. Essas feiras de pequeno, médio porte ou de grande porte também, elas são, esses editoras tradicionais vêm bebendo, vêm encontrando ali ilustradores incríveis, designers que trabalham com inovação também. Ela está consolidada, e é uma batalha árdua mesmo,
mas é o nosso ponto de partida, né? Sendo independentes, e aqui a gente volta a dizer, por que a gente se considera independente? Porque é um desejo desses publicadores, dessas pequenas editoras, de se tornarem independentes de um sistema posto, de um modo de operar que foi trazido e que é ainda vigente e que não nos sustenta mais, está obsoleto e pede mudança. Então, de que maneira podemos ser diferentes? Esse é o nosso desafio, né? E as evidências, elas são diversas, porque temos experimentado situações em que as editoras, em que os autores autopublicados acabam criando suas editoras para que, a partir de um know-how próprio, comecem a publicar outros autores. Então, nesse nosso não há a concordância de que os percentuais com os quais os distribuidores trabalham sejam percentuais razoáveis. Então, nesse nosso tempo, acaba acontecendo de as editoras criarem seus próprios pontos de venda. E ampliação de acervo ou suas margens de lucro também se tornem distribuidoras. Ou seja, as livrarias se transformando em distribuidoras. Isso é um pouco arriscado, porque se uma livraria se torna uma distribuidora, é sempre necessário livros para leitura escrita. Eu aproveito também para falar um pouco a respeito dessa minha visão, saindo do mercado editorial, chegando um pouco na literatura, sobre a cena da literatura em Goiás. A professora Flávia Cruvinel tem uma questão. O livro físico ainda atrai a nossa geração e gerações anteriores. Qual é a sua visão sobre o futuro do livro físico? Essa é uma questão interessante, né? Ela sempre vai existir, porque existe uma cultura que o abraça, né? Que o protege, é papel, e a cultura ela é anterior à educação. Se ela é forte, ela consegue, então, sustentar o desejo, um sentido enquanto objeto, e um objeto de afeto, se ele tiver, então, uma determinada qualidade de continuar existindo, mas cada vez com tiragens menores. Veja bem, se antes uma grande editora que banca exemplares para autores que têm potencial de venda para todo o Brasil, as coisas mudaram muito, porque a impressão por demanda, a partir da impressão do livro digital, nos traz essa possibilidade. Então, se hoje é possível imprimir um livro, e não é um aspecto comercial envolvido, nós sabemos que em todo o processo produtivo, quanto maior é a tiragem, ou quanto maior for a produção em escala, menos grandiosa do que a produção de 300 livros, 1.000 livros. Então, a impressão por demanda faz com que o livro físico seja perfeitamente viável, do ponto de vista da existência dele, mas com pequenas tiragens. Então, o livro esgotou, faz uma outra tiragem, de ser um momento íntimo, um momento em que ela está consigo e com isso se transformar em uma ferramenta de estímulo à nossa saúde. Tem aqui a professora Hebe, da Leodegare Livraria. Estou lendo com meus 4 filhos durante essa quarentena e acredito no papel da mediação amorosa na leitura dos clássicos e dos diferentões. Boto fé, professora. Eu acho que uma das funções, uma das funções, eu não digo que a gente faz isso profissionalmente ou não, né, que você está relatando essa sua experiência familiar, que é importante, da leitura com os filhos, da leitura em casa. Sem dúvida, a gente tem que prestar atenção nisso. E nos métodos, né, que cada um tem, porque não existe também uma fórmula definitiva para estimular leitores e leitoras. É certo, e algumas pesquisas apontam que
adultos leitores tiveram estímulo na infância. Mas isso não significa... Eu me tornei uma leitora a partir de estímulo da minha mãe. Eu era criança quando ela assinou um gibizinho. Chegava lá em casa um HQ mensal, e eu me lembro que era um dia feliz. Era a espera da chegada desse livrinho e depois a leitura ávida daquele HQ. E hoje a gente tem iniciativas de estímulo à leitura também que nos levam para possibilidades que são muito ampliadas, né? A própria TAG tem também Leiturinha, que são iniciativas para difusão do livro e para criação de hábito de leitura. E temos também os clubes de leitura, como Leia Mulheres, que tem atuação importante aqui em Goiânia, inclusive. E eles são clubes de leitura que nos chamam a atenção para o quanto esse hábito pode ser prazeroso, para além de informativo, né? A Santa Brígida está aqui de novo com a gente. Você acha que as grandes editoras também estão se abrindo para as novas dinâmicas de curadoria e distribuição, ou estão presas em dinâmicas antigas de publicação? Ela completa: tem percebido mudança no circuito tradicional brasileiro? Trabalhando da mesma maneira. Elas consideram bastante insegura qualquer manobra para fora da caixinha. É assim que eu vejo. Elas continuam trabalhando com distribuidoras, afinal de contas o livro precisa chegar nas livrarias. E essa operação de logística, ela sobrecarregaria as editoras de uma maneira que precisa ser estudada. Então, eu acredito que a mobilização das editoras tradicionais para a curadoria pode até ter sido alterada. Afinal de contas, elas já sacaram, porque tem base em pesquisa também, que os leitores estão interessados no livro enquanto objeto. Aquela estética do livro importado, que tem uma capa fotográfica e que foi feito com um determinado formato, um determinado papel, e que isso faz dele um livro extremamente comum, isso tem sido repensado, porque se o leitor que tem o hábito de compra, esse livro vai continuar saindo. Mas e como é que a gente vai conversar com o leitor que deseja adquirir novos hábitos? O leitor que se encanta por uma linda ilustração de capa, o leitor que se encanta por um formato diferenciado, ou pela criatividade que um projeto gráfico tem, e de repente nos seduz quando a gente olha para o livro e o livro brilha no escuro e a gente faz: uau, eu quero ter esse livro. É isso que nos interessa hoje. Para o leitor desse início de século também interessa uma experiência sensorial. Então, eu vejo que existe uma pequena abertura, né, de forma mais objetiva, respondendo sua pergunta, mas essa abertura ela tem relações mercadológicas, comerciais. Essa abertura ela só é batalhada internamente, eu acredito, em função dos números, de baixas na venda ou de aumento de venda de um livro que seja, por exemplo, mais criativo ou menos criativo. Isso é que faz a roda girar ainda, infelizmente, né? Tá tendo um panelaço aqui no meu bairro agora. Vocês ouviram? Que já são 8h37, né? E eu acho que eu já fecho, então, a minha fala agradecendo a oportunidade. Se não houver mais nenhuma questão, pessoal, será que teve alguma aqui que eu deixei de contemplar? Estou dando uma olhada aqui no chat. Tem bastante boa noite, eu fico feliz. Leitura e escrita. E só fechar, então, dizendo que
Na parceria do Centro Cultural UFG e da UFG, nós estamos realizando, com o apoio do FAC, que é o Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, no segundo semestre em Goiânia e região metropolitana de Goiânia. Então, o trabalho envolve seminários, realização de seminários no Centro Cultural UFG, para a discussão do Plano Nacional do Livro e da Leitura, que ancora a Política Nacional do Livro, a Política Nacional da Leitura e da Escrita, que é a PNLE, sancionada em agosto, ainda no governo Temer, e que carece de implantação. Então, em Goiás, nós estaremos discutindo agora, em 2020, os rumos dessa política nacional a partir de ações como mediação de leitura, ações como a requalificação do espaço das bibliotecas, estratégias que são as mais bem-sucedidas no estímulo à leitura e formação de leitores. Notícias para vocês desse projeto, porque ele é a segunda etapa de um trabalho que se iniciou com a Feira Excêntrica de Publicações Independentes. Então, nós temos 17 prefeituras que estarão envolvidas, enviando seus gestores de bibliotecas para Goiânia, para que uma vez por mês se reúnam com grandes especialistas. A Graça da UFG também, a partir da Libres, nos apoia. Enfim, são especialistas no livro e na leitura, que estão juntos com a gente, e o Uniduniler, tá bem? Então, eu vou deixar esse recado, Receitas das Coralinas, que foi encadernado à mão. Ele tem uma aceitação incrível. A professora Hebe está falando sobre uma publicação. Esse exemplo que a professora traz, ele tem relações com o primeiro eixo de transformação dessa cadeia produtiva que eu mencionei, que é a revisão de processos. A cola PUR, por exemplo, que dizem que é uma cola que não vai descolar nunca. Eu sou do time da professora Hebe. Eu estou enquanto objeto, não desapareça do mercado, pois é maravilhoso ler e sentir a textura do papel, visualizar as cores e as formas das ilustrações. Concordo com você. Eu acho que se as pessoas descobrirem que o contato com o livro é, na verdade, um grande contato íntimo, um contato consigo, e eu acho que nós, que já sabemos disso, podemos continuar difundindo essa informação para que os nossos jovens e as nossas crianças se tornem leitores. Isso faz toda a diferença, isso faz a formação de um país mais estratégico, de pensamento mais crítico, e é isso que nós desejamos. Bom, sim, tem uma pergunta do Danilo Verano aqui. Poxa, Danilo, olha só. Oi, Larissa, cheguei agora. Como a internet mudou o mercado para os escritores? Olha, a internet é extremamente importante, sobretudo para os autopublicados, Danilo Verano, que é o meu caso. Eu comecei meu trabalho com a publicação de um primeiro romance literário chamado 100 Palavras, que teve uma tiragem de 1.000 exemplares e agora tem pouquíssimos livros. Eles foram vendidos em pontos físicos de venda, em livrarias? Foram, mas, na verdade, eu posso dizer que 60% desses livros, desses exemplares que já circularam, foram vendidos pela internet, nos esforços de divulgação nas mídias sociais. Você acompanha aí, tem muitos anos, né, que eu trabalho fazendo o feed do perfil Nega Lilu, e assim como eu mesma, outros autores, os autopublicados sobretudo, eles conseguem dar vazão e difusão aos seus livros, fazendo um trabalho diário nas mídias sociais e criando suas lojas online também. E isso significa o quê? Independência. É uma independência que nos custa, é um trabalho que ele é um trabalho minucioso, de contato com o outro, lento, ele não tem uma difusão em escala, mas ele é possível. Isso em alguns casos, né? Agora, outros, a gente tem também exemplos de alguns autores goianos que têm, sim, grande público na internet
e que fazem um ótimo trabalho. Tem pessoas contratadas para fazer o envio desses livros, o departamento comercial todo organizado, não como editora, né, como autor. Então, a internet mudou totalmente e continua mudando, né, gente? Porque cá estamos nós, virtualizados, ainda que o desejo seja de desvirtualizar. No início desse século, tivemos, então, essa necessidade de virtualização para cuidar da nossa saúde e da saúde do coletivo também. A professora Cissa, que bacana. O escritor e professor Daniel Pennac, lembrando, a herança da tradição fala da leitura entusiasmada de um professor capaz de emocionar, contagiar, mover seus alunos. A Vera Bicalho também passa cumprimentando por este momento rico, esclarecendo unidades a serviço da cultura no Brasil, e me coloco à disposição também como escritora, como editora que trabalha localmente e que vai continuar batalhando inovação no mercado editorial. Tá bem? Grande abraço para vocês. Eu vou ficar por aqui, agradecendo mais uma vez ao UFG pelo convite.